Let me tell you something about heroes, princess. A hero would sacrifice you for the greater good. I have no such compunction. I would burn this world for you. Sabe qual é a diferença entre um herói e um vilão? Um herói sacrifica seu amor para salvar o mundo. Já o vilão sacrifica o mundo para salvar o seu amor. Essa frase fez com que os vilões ganhassem muita popularidade e acabassem se tornando até mesmo foco de histórias onde leitores buscam constantemente encontrar aqueles vilões de coração negro, mas que só precisam de um empurrãozinho para as coisas se ajeitarem. E hoje nós vamos falar sobre manhwas que tragam o tema de vilões. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um tema que eu tenho certeza que vocês adoram, porque o primeiro vídeo que eu fiz com esse tema bateu muitas visualizações, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. Mas hoje eu trouxe novas histórias para que a gente converse aqui um pouquinho sobre elas. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, deixa um like aqui para você incentivar meu trabalho e eu ver que você gosta desse tema mais do que os outros e acabe priorizando mais histórias nesse gênero que encanta muitas pessoas. Eu acho que nos últimos tempos, nos últimos meses, talvez até no último ano, acabou entrando no gosto dos leitores aquela coisa do vilão ser o principal e deixando o herói de lado, deixando aquela questão de tudo que é certo é bom e trazendo aquele negócio de que a maldade também tem uma história pra contar. E o primeiro manhwa que eu trouxe aqui pra gente conversar é um que eu nunca falei no canal. Muita gente conhece, algumas pessoas já pediram pra que eu falasse sobre essa história aqui, mas eu acabei lendo ela faz meses e, sei lá, deixei ela pra trás e fui produzindo outros conteúdos até que eu achei uma boa oportunidade pra trazer ela aqui. E ela se chama Sua Majestade, por favor, não me mate novamente. Your Majesties, Please Don't Kill Me Again. É uma história que eu demorei um pouco pra engatar nela. Eu acabei não gostando dos personagens principais. À medida que eu fui lendo, eu fui entendendo mais os personagens e acabei gostando um tanto deles o suficiente pra continuar lendo a história. Mas não pra dizer, eu estou lendo essa história pelos personagens principais. Eles me irritavam, a protagonista me irritava e o protagonista masculino pra mim era muito ruim com a personagem principal, que é a Larrit. E aí eu não gostava dela sempre correndo atrás dele, mas se você não conhece essa história, basicamente a nossa protagonista, ela volta no tempo após morrer, sendo acusada de fraude fiscal pelo imperador. O imperador acaba se livrando de toda a família dela, ela vai junto, e esse é o final da primeira vida da Larrit. Ela volta no tempo quando ela é criança e ela decide se aliar ao protagonista masculino, que é o tirano, que é o vilão, que é o imperador, que se tornou uma pessoa ruim quando ele assumiu o trono. Ele tinha muita raiva guardada nele e ele acabou descontando toda essa raiva, todo esse sentimento nos nobres, na sua família e em todas as pessoas ali que prejudicaram ele ao decorrer da vida. Ele é um vilão que está preocupado apenas com os seus problemas, com o seu nariz, com a sua vida. Não que isso esteja errado, mas ainda assim não se classifica ele como o salvador da pátria. Se ele precisar sacrificar todo mundo pelo bem dele, esse é o nosso vilão da vez. A dinâmica entre eles, quando a Larrit vai atrás do Rupert, que é o futuro imperador, é muito cheia de espinhos. Porque à medida que a nossa protagonista tenta se aproximar ali do futuro imperador, ele tem muitas barreiras, ele não deixa, ele diz que ela é uma pessoa infiltrada, não confia nela, enfim, manda ela fazer coisas estúpidas. Eu não gosto dessa dinâmica e isso se arrasta por vários capítulos, até a gente começar a abrir o coração do Rupert, até ele começar a aceitar o que tá acontecendo ali, que ele tá se apegando, enfim, uma história romance que vai virar um clichêzinho, né, que a gente entende que vai acontecer futuramente. Mas até que isso aconteça, demora um pouco esse desenvolvimento. Então eu peço aí sua opinião sobre essa história, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha dela. Eu vou voltar a ler essa história apenas quando ela for finalizada, porque daí eu pego do primeiro capítulo até o último, releio tudo, porque realmente eu não lembro de muita coisa. Flashbacks vêm na minha cabeça, por exemplo, ele se disfarçando de menina, ele saindo e levando ela junto, tipo, ele saindo na surdina e essas coisas assim, fazendo coisas ilegais. O que mais me marca realmente é o conflito entre os dois e ela tentando de todo jeito cair nas graças dele e ele pisando nela. Mas isso muda, tá, gente? Isso aí é só o desenvolvimento da história. A segunda indicação já é uma queridinha minha, que é The Tyrant's Beloved Doll. A última vez que eu vi essa história estava com 67 capítulos e eu já fiz um vídeo dedicado inteiramente pra ela, então eu vou deixar aqui nos cards uma breve pincelada. Basicamente a nossa protagonista, que se parece muito com a sua família, acaba morrendo pelas mãos do seu irmão, que não é da mesma mãe, mas é do mesmo pai, e aí ela volta no tempo, tem uma segunda chance depois que, né, o irmão deu o golpe, acabou matando ela vê que, putz, preciso me aliar à pessoa que vai me matar para que pelo menos eu caia nas graças dele, que é o nosso vilão,
e eu possa fugir, né, quando ele se entreter com uma esposa, quando ele tiver o trono pra ele e não se importar mais comigo. Quando isso acontecer, eu vou fugir. Mas para que eu consiga realizar esse feito, eu preciso que pelo menos ele goste de mim para me deixar viva. E à medida que ela vai crescendo, ela vai indo atrás do Highton, que é o nosso tirano, o nosso vilão da vez. Eles acabam interagindo, o Highton vai começar ali a se apegar nela, mas também demora, ela recebe muita patada. Mas o Highton eu gosto mais de como ele é construído, porque a gente vê que ele precisa de alguém, precisa de algo, só pra tirar ele do buraco obscuro que a mãe dele fica enfiando ele. Então quando a Chess chega ali com esse papel de levantar ele, torna a história boa. Você torce para que o protagonista masculino aceite a protagonista feminina. O terceiro manhwa eu já falei aqui no canal, mas eu achei essencial trazer ele de novo aqui, que é The Villainess Needs a Tyrant, que eu falei desse manhwa em um vídeo de tiranos, de top 10, e eu coloquei ela em 10º lugar. Só que eu reli essa obra, eu acabei deixando um longo tempo sem lê-la, peguei do primeiro capítulo e li até o último capítulo disponível. E eu acabei lendo essa obra com novos olhos, tentando compreender melhor, tendo paciência para que as coisas se desenvolvessem, levando um spoiler ou outro, confesso, e aí eu vi que a obra realmente é muito melhor do que eu achei que era. Ela me encantou mais na segunda leitura do que na primeira. Então se você aí já deu uma chance para ela, não gostou muito, tenta dar mais uma chance depois de um tempo. Histórias aí que você vê que tem potencial, mas você não gosta, você quer tentar ler de novo, tenta, sério, vai lá atrás de novo da história, pega ela de novo pra ler, que às vezes é naquele momento que você precisa ler ela. E essa história foi isso que aconteceu comigo, e agora eu gosto muito dela, eu gosto da trama dela. Maribel é a nossa protagonista, e a história começa com ela beijando o nosso tirano da vez, o nosso vilão. Ela acaba fazendo isso na frente da prima dela pra mostrar quem que manda, porque a prima dela destruiu a sua vida no passado, já que a nossa protagonista é uma pessoa que voltou no tempo, e aí essas pessoas que agora ela vai tentar se vingar, que destruíram a sua vida, fizeram tudo isso para tomar o trono do nosso vilão. Maribel vai tentar ficar do lado do tirano, destruindo a sua família nessa vida. Essa basicamente é uma sinopse de vingança, onde nossa protagonista é totalmente traída na primeira vida, volta no tempo e vai se vingar. Qual que é o diferencial da obra? O relacionamento dela com o vilão, com a pessoa que é considerada uma tirana por todas as pessoas ali. É um relacionamento estranho à primeira vista, porque você vai ver que os dois têm uma harmonia. O tirano aceita muito bem a Maribel, o que é estranho, já que ele é uma pessoa que não confia em ninguém, que não deixa ninguém se aproximar dele. Ele tem aquela pose de ser uma pessoa ruim, mas acaba deixando a Maribel entrar muito facilmente na sua vida. Isso nos levanta inúmeras questões e até a gente acha estranho, foi isso que também me incomodou na obra. Eu fiquei tipo, tá, mas que desenvolvimento xoxo é esse? É só isso, tipo, o cara deixou e vai em frente? Não, mas tem muitas coisas que a gente não sabe por trás de tudo aquilo. Eu não vou falar, porque senão vai ser spoiler, mas se você já leu essa obra, você tá sabendo, e se você ainda não leu, olha, vale a pena, tá? É um bom desenvolvimento, não é um desenvolvimento meia boca, não. The Villainous Tactics está aqui na nossa 4ª posição. E eu demorei muito pra trazer essa história aqui pro canal, porque eu estava esperando que 20 capítulos fossem lançados no mínimo. Eu tava sempre acompanhando a obra, sempre acompanhando, e nunca tinha 20 capítulos. Até que a última vez que eu fui pegá-la pra ver, estava com mais de 20 capítulos e eu comemorei, acabei lendo a obra e trazendo pra vocês. Confesso que no primeiro momento eu também não gostei da obra. Eu achei que ela seria muito fútil, muito vazia, muito do mesmo, e ela não é. Ela vai se desenvolvendo melhor. Parece que o autor pega a mão pra escrever um pouco depois do começo, tá? O começo é meio, sei lá, não é de tão boa qualidade, mas a história vai ficar muito interessante à medida que você vai lendo os capítulos. No momento ela tá com 61 capítulos já, então foi tipo muito traduzido, ficou um tempão sem capítulos serem lançados, e quando lançaram, acabaram colocando um combo de capítulos. Então se você ainda não conhecia essa obra, tem vários aí pra você ler sem passar muita ansiedade, porque eu acho que eu vi que essa história finaliza em 77 capítulos. Não vai faltar muito para o final. Basicamente, Ione é a escritora da história que ela está entrando dentro. Ela entra no corpo da princesa, que é uma completa idiota, mas ela acaba lembrando que o vilão vai matar o imperador, corre pra tentar evitar esse fim, mas ela acaba vendo o assassinato, o vilão acaba vendo ela, e ela será a próxima, né, a ser morta. Então ela tem que revelar quem que ela é, o que que ela tá fazendo ali. Ela tenta dar uns migués, ela tenta deixar escondida a verdade, e à medida que os dois vão se relacionando, porque o nosso vilão vai pedi-la em noivado pra manter ela de boca fechada, a única opção, ela se casa com ele, ou ele mata ela, não tem muito pra onde correr, numa
tentativa de fazer com que ela fique em silêncio, mas ainda assim viva. Mas o legal da obra é ver que a nossa protagonista vai se arrepender de ter criado um vilão com tantos problemas. Com insônia, com as pessoas sempre falando mal, com aquela fama ruim. Então a Ione, no corpo da sua personagem mais idiota, vai ver o que ela criou e o que ela fez uma pessoa passar. E basicamente o nosso vilão quer que a Ione o transforme em imperador, quer que ela dê um jeito, que resolva a sua vida, porque já que ela fez ele daquele jeito, ela tem o dever, tem a responsabilidade de dar uma boa vida pra ele agora. Bem parecido com As You Wish Prince. Então se você gosta dessa obra, ele já tem uma segunda alternativa pra você entrar na mesma vibe que ela. E a quinta indicação é: estou tentando me divorciar do meu marido vilão, mas temos um filho. Eu achei essa obra do nada, fico muito feliz de ter encontrado ela. O começo já é instigante, a questão da protagonista feminina fugindo e o nosso vilão indo atrás dela dizendo que ela não pode fugir dele porque ele vai encontrá-la independente de onde ela for porque ela está grávida. É uma história com mal entendidos, mas que dessa vez eu fico do lado da protagonista. Talvez seja como o escritor escreveu a sua obra, mas nós vemos a tensão da protagonista engravidando e do seu marido não querendo um filho. E ela, com esse impasse, acaba decidindo por fugir. Isso tudo está, descrito ali no primeiro capítulo, uma introdução, um negócio assim, leia que você vai descobrir o que aconteceu para você passar vontade. E aí a gente vai literalmente pro começo da obra. Elisha reencarnou no corpo da esposa do vilão, que era obcecado pelo marido. Mas, quando ela acaba se casando, ela trata o marido bem, diferente da outra louca, que era super possessiva, que era obcecada pelo homem. Ela tem uma boa relação com o marido, porque ela já decidiu que ela vai se divorciar dele e vai meter o pé quando ela tiver a oportunidade. Mas antes de fazer isso, ela acaba tendo uma noite com ele, e o que acaba estragando todos os seus planos, pois ela está grávida. E o resto você só vai descobrir lendo essa história. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado aí instigado a ler alguma dessas obras, se você não conhecia elas. E se você conhecia, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre elas. E eu vejo vocês para um próximo vídeo. Então, eu fui!